Meus amigos, meus irmãos, boa noite. Começa agora mais um programa Entre Amigos. Boa noite, queridos. Muito prazer rever vocês aqui conosco novamente. Está no ar o programa Entre Amigos. Bom, meus amigos, hoje nós estamos aqui para trazer um tema de suma importância para essa quinta-feira e nós, assim, buscamos em Deus, estivemos falando com os nossos amigos e chegamos num denominador comum que é o tema que será abordado na noite de hoje. Eu quero, antes de falar do tema para você, pedir para você aquele pedido que nós fazemos toda semana, para que você compartilhe esse programa com alguém, compartilhe com a sua família, compartilhe com a sua igreja, compartilhe com os seus amigos, né, de perto e de longe, para que essas pessoas recebam de repente aí um esclarecimento no que diz respeito à palavra de Deus. Queremos também dizer que nós tributamos a Deus toda a honra e toda a glória desse programa que nasceu do coração de Deus para o nosso coração. O tema de hoje, meus irmãos, é esse: família cristã e a pós-modernidade. Vou repetir o tema: família cristã e a pós-modernidade. No programa de hoje nós vamos abordar um pouco o que a pós-modernidade apresenta para a família cristã ou para todas as famílias, mas principalmente para a cristã. Nós vamos estar abordando também. Então, fica conosco, interaja conosco, mande sua mensagem, os teus comentários. Nós, na medida do possível, estaremos aqui lendo os seus comentários. Hoje nós temos assim, patrocinando esse tema, o programa de hoje, nós temos alguns apoiadores culturais que nosso irmão pastor Daniel Andrade estará apresentando nossos apoiadores. Pastor, é com muita alegria que nós vamos apresentar alguns dos nossos patrocinadores e você inclusive pode ser um deles, né? Você que sentiu o desejo no seu coração de contribuir com esta obra, pastor Eliel. Como eu faço, né, para contribuir com esta obra? Você pode estar entrando em contato conosco via WhatsApp, até mesmo pela rede social, pelo Facebook. Está nos patrocinando o João, o Gustavo, na verdade, da Serralheria do Gustavo, está nos patrocinando. A Facina Lanches, pastor, e Pizzaria lá de Pardinho. Temos a honra também de estar recebendo, desses irmãos o patrocínio. Temos também, irmãos, conosco a Camisaria Kadosh, o nosso querido irmão Douglas Alencar. Está conosco também, pastor Eliel, a Cuesta Pardinho, Esfirraria e Pizzaria, está nos abençoando. A RLP de Botucatu, trabalha com imposto de renda, O nosso querido, na verdade, a RLP é uma assessoria contábil, irmãos, da cidade de Botucatu. Do Paulo Cruz, o nosso grande amigo. Paulo, um abraço a você. Um abraço, Paulo. E está também conosco, irmãos, a Jaque Salgados, da cidade de Pardinho, o melhor salgado de Pardinho, pastor Eliel. Mesmo? Está conosco lá também. Amém, queridos? Você que tem um desejo de patrocinar esse programa, você entre em contato conosco, será uma bênção para nós, em nome de Jesus. Isso aí, precisando de serralheria, tem a Bernardo Serralheria, tem a Jaque Salgado, Facina Lanches, tem uma porção de apoiadores que estão conosco. Só reforçando o que o pastor Daniel acabou de falar, se você deseja ser um patrocinador, tem desejo de apoiar esse programa que tem sido bênção toda semana, graças a Deus por isso, nos procure, pode contatar o nosso próprio número. Vou deixar o meu número aqui, particular, DDD 14 99163 5023. Você pode falar diretamente comigo para ser um dos nossos apoiadores. Pastor Daniel, deixe seu contato. Sim, também. O telefone é o 14,
991450323. Bom, Deus abençoe, querido. Amém. Pastor Edilson já está conosco. O pai do senhor, pastor Edilson, é sempre uma honra tê-lo conosco. O senhor é um amigo. O Fredson já está conosco. O Adalto Júnior também já está mandando a paz do senhor. Muitos irmãos. Tem alguém aí também, pastor Daniel? Vários irmãos, né, pastor, aqui conosco aqui, nos saudando, né? Eu quero mandar um grande abraço. De Pardinho, né? Ao William Vieira, pastor lá do Rio de Janeiro, né, irmãos? O pastor Laércio está conosco também. Que benção. Da cidade de Jaú, pastor. Grandes amigos estão conosco aí. Um forte abraço, grande amigo, viu? Pastor William, há muito tempo não vejo, querido. Grande abraço, viu? Bom, meus irmãos, como nós adiantamos, hoje nós abordaremos a seguinte temática: família cristã e a pós-modernidade. Para nós falarmos desse assunto, eu queria fazer aqui um pedido ao pastor Daniel para ler o Salmo de número 128. Você que tem a sua Bíblia e pode acompanhar, tenha bondade. Salmo 128, leia para mim até todos os versos. Vamos lá. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Bênção de Deus. Muito maravilhoso, né, pastor? Então, meus irmãos, nós vamos hoje nos ater nesse salmo, e dentro desse salmo nós vamos abordar aqui alguns tópicos, falando um pouco da família cristã, que ela é representada dentro desse salmo, e também vamos falar um pouco da pós-modernidade. Bom, mas para a gente falar um pouco, eu queria fazer aqui um comentário sobre a pós-modernidade e também falar assim do reflexo da pós-modernidade para a família cristã e também para a família num contexto geral, mas para a família cristã, o que representa a pós-modernidade? Há quem diga que nós vivemos o período, a era da pós-modernidade. Alguns estudiosos já estão dizendo que nós já estamos até passando da era da pós-modernidade, entrando numa outra era. Mas a pós-modernidade, ela é estribada em três pernas. Quais pernas? Primeiro, a pluralização. Segundo, a privatização. E terceiro, a secularização. Então, é nisso que é estribada a pós-modernidade. Dentro da pluralização, vale lembrar que o mundo que nós vivemos, ele é um mundo plural. O mundo tem muitas ideias, muitas culturas, muitas religiões. Eu garanto que se perguntar isso para você, você vai se lembrar de muitas religiões dentro do contexto global. Existe também muitas filosofias, existe muitas cosmovisões, e só que nenhuma dessas cosmovisões, dessas muitas religiões ou muitas culturas, nenhuma delas pode ter a pretensão de dizer que detém a verdade, né? O mundo é plural, e nesse contexto plural, a verdade é muito relativa. Cada um defende a sua verdade, cada um defende a sua visão, cada um defende a sua cosmovisão. Então, a pós-modernidade apresentou isso para o mundo contemporâneo, a pluralização. Bom, também o mundo pós-moderno apresentou a privatização. Essa segunda perna, que é a privatização, ou seja, cada um tem uma verdade.
E esse é o momento que nós estamos vivendo, pastor Daniel. verdade. Cada um tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, quem está assistindo tem a sua verdade, é cada um na sua. Eu tenho a minha religião, fulano tem a religião dele, um tem um time de futebol, o outro tem outro. É a privatização. Eu tenho a minha filosofia, o outro tem a filosofia dele, eu tenho o meu estilo de vida, o outro tem o estilo de vida dele, e aí os valores morais também, cada um tem o seu. É o mundo, a era pós-moderna, trazendo a privatização dentro do contexto contemporâneo. Se fosse resumir a pós-modernidade trazendo essa segunda perna, essa privatização, seria o dito popular: é cada um no seu quadrado. Então, uma das pernas que a pós-modernidade apresentou é a privatização. A terceira dela é a secularização. E isso me preocupa muito como pastor, porque a secularização tem colocado Deus de escanteio, na lateral, de lado. E Deus, não há necessidade de colocar Deus em tudo, não há necessidade de recorrer a Deus em tudo. Então a secularização trouxe o nada a ver, nada disso tem problema, e nós vamos abordar um pouco isso dentro desse contexto. Então vamos lá. Agora, de tudo isso que nós falamos aqui, pastor Daniel, tanto a pluralização, a privatização, a secularização, que veio com a era pós-moderna, nós temos que entender que isso traz caos, problemas, né, pastor Daniel? Problemas, né, pastor? Problemas, na verdade, né? Inclusive, isso traz a desconstrução da família, né, pastor? Deus. A desconstrução da família, né, pastor? A pós-modernidade, ela vem fazendo com que haja desconstrução da família, desvalorização do ser humano, né, pastor Eliel? Verdade. Né? Em busca de uma coisa só: o avanço das conquistas, da ciência, mas com isso, levando em consideração o que o pastor Daniel acabou de mencionar, perdendo os valores da vida. Então, se a gente fosse analisar friamente, a pós-modernidade, ela tem gerado um caos nessa geração atual. Nós não estamos falando que essa geração está na sua totalidade corrompida e destruída, mas em grande escala, um percentual altíssimo, a pós-modernidade ela trouxe um caos, e é sobre esse caos que nós queremos falar um pouquinho aqui. Mas vale afirmar, meus irmãos, e isso você que está nos acompanhando, você que participa conosco dessa programação abençoada, vale lembrar, e é preciso afirmar isso, que existe sim uma verdade absoluta. E essa verdade tem nome, essa verdade é Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, com isso, vale afirmar também que existe o certo e o errado, existe o bem, existe o mal. Nós é que precisamos, pastor Daniel, ter discernimento para fazer o quê? As escolhas certas. Né? A palavra de Deus é a verdade, né, pastor Daniel? Verdade. E nós precisamos entender isso, né, irmãos? Que existe, né, pastor? Existe uma verdade absoluta, né? Existe Cristo, né, irmãos? Existe Cristo, né, pastor Leal? Existe. Né? Então, assim, com tudo isso, meus irmãos, a preocupação, principalmente de nós líderes, pastores, é que a que ponto isso tem atingido a família cristã? E de certa forma tem. A pós-modernidade tem atingido as famílias cristãs. E nós queremos aqui dentro nesse espaço que nos é confiado por Deus, e também com muita humildade também, servi-los com um pouco de esclarecimento dentro desse contexto que nós estamos nele. Bom, agora, diante desse desafio, meus irmãos, de permanecermos como família cristã, sendo uma família cristã que somos, qual seria a receita para desfrutarmos assim das bênçãos divinas
em nossas famílias, pastor Daniel? Salmo 128. Aí, então, Né? nós vamos nos ater no Salmo 128. 128. Então, se existe assim uma receita divina dentro do Salmo 128, nós vamos encontrar. Então, nós trouxemos assim uma proposta para essa programação de hoje, que é o Salmo 128. Então, você que está chegando agora, o nosso tema de hoje é família cristã e a pós-modernidade. E com isso usamos o texto base de Salmo 128. Ali está a proposta do nosso programa de hoje. Bom, então vamos lá. O Salmo 128, pastor Daniel, nos oferece as seguintes orientações. Primeiro, a responsabilidade individual de cada membro da família cristã. Vou repetir. O Salmo 128 nos oferece as seguintes orientações. A primeira dela é a responsabilidade individual de cada membro da família cristã. Segundo, a responsabilidade da família cristã com relação à igreja. É muito importante. E precisamos falar disso também. Meu Deus, muito importante. Irmãos, fique aí, chame a sua família, viu? Vale a pena. Vale muito a pena. Vale a pena. E não menos importante, terceiro ponto que o Salmo 128 nos oferece como orientação é a responsabilidade da família cristã com relação à nação. Então, surge aqui alguns questionamentos. Será que eu, como cristão ou pertencente, membro de uma família cristã, eu tenho responsabilidade com a nação? Nós vamos falar daqui a pouco. Será que, como membro de uma família cristã, eu tenho mesmo responsabilidades com a igreja? Ou é só papel do pastor? Vamos falar um pouco. Será que eu preciso individualmente demonstrar uma certa responsabilidade ou abraçar a responsabilidade como um membro da família cristã? Vamos falar um pouco. E é sobre isso que nós queremos falar. Então, para isso, nós trouxemos, pastor Daniel, alguns questionamentos. Questionamentos, pastor Eliel, importantíssimos, irmãos, sobre os pontos, né, que o pastor Eliel acabou de citar acima, né? A responsabilidade individual de cada membro da família cristã. Um dos questionamentos, pastor Eliel, muito interessante, a gente poderia começar com ele, né? Que seria assim, qual é a responsabilidade do marido, pastor Eliel? Olha aí, é muito sério isso aí, né? Vamos lá no primeiro tópico, já que o pastor disse que a responsabilidade individual de cada membro, primeiro, da família, né? Vamos entender, pastor, qual é a responsabilidade do marido? Qual seria, pastor Eliel, do marido a responsabilidade? Vamos lá. Os irmãos estão mandando mensagem, nós já vamos ler as mensagens que os irmãos estão mandando. Pastor Vanilson Silva, Pai do Senhor, já está conosco, Deus abençoe. Adalto Júnior já está conosco, paz do Senhor. Edilson Pereira, paz do Senhor, é o pastor lá, eu esqueci o nome agora, ele era de Avaré, mas eu esqueci. Pastor Edilson José também, pai do Senhor, nós já o saudamos. Presbítero Adriano Leite também está conosco, pai do Senhor. Abraço, muitos amigos aqui. Então vamos lá. A pergunta do pastor Daniel Andrade é: qual a responsabilidade do marido, falando da responsabilidade individual de cada membro dentro da família cristã? Pastor, para responder esse texto, ou melhor, essa pergunta, o senhor tem a bondade de ler os versos 1 e 2. Vamos lá. Bem-aventurado, Salmo 128. Amém, irmãos? Estamos na base do Salmo 128 hoje. Bem-aventurado, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Verso 2. Pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. Então vamos lá. Então, respondendo à pergunta do pastor Daniel, qual a responsabilidade do marido? O marido, ele deve ser o sacerdote da sua própria casa e também o provedor. Eu me lembro que não muito tempo, meus irmãos, claro que não
não faz parte do meu tempo de vida, mas não muito tempo, cerca de 100 anos mais ou menos. Tem cidade que 100 anos nem existia, cidade que tem menos de 100 anos aí, com uma população até considerável. Então, num passado não tão distante assim, 100 anos, a vida era diferente. E eu estou falando de 100 anos, mas na minha infância, eu tenho hoje 41 anos de idade, por bondade de Deus, e alguns irmãos que estão conosco aí, um pouco menos, um pouco mais, alguns deles, vão se lembrar do que eu estou falando aqui. A vida era diferente. Por quê? A maioria dos serviços, principalmente nas cidades do interior, como nós estamos aqui, o que gerava a provisão era o campo, era o trabalho de roça. Muitas vezes a roça de café, a roça de cana e de arroz, enfim. Assim, é uma diversidade que tinha no passado. E isso era mais intenso. Então, era muito comum o homem da casa ser o único trabalhador. A mulher ficava em casa, cuidando dos filhos, cuidando da família, né? Preparando ali o ambiente para que o homem chegasse no final do dia com o seu ganho, geralmente era ganho diário, né? E o homem era o provedor. Agora, não é porque eu usei esse termo que hoje na família cristã deixou de ser o provedor. Muito pelo contrário. Os versos 1 e 2, que diz o texto que nós lemos, aborda muito bem isso. Além de ser um provedor, esse homem, esse esposo, ele precisa ser, na família cristã, o sacerdote. Né? Ele precisa ter uma postura de homem de Deus frente aos seus filhos, a sua casa. Vale lembrar, pastor Daniel, que nós vivemos um período, essa era pós-moderna, modernizou até a forma com que os homens atuam dentro de casa. Hoje os filhos não vê os pais lendo Bíblia, é muito raro. Não estou generalizando, sim, porque nós temos muitos bons exemplos que estão conosco aqui na live, né? Mas num grande percentual, hoje os filhos não têm mais, não vê assim com tanta frequência os pais lerem a Bíblia, os pais orarem, né? A gente vê, eu como pastor, eu vejo muito isso acontecer, pessoas reclamando que tem vergonha de orar perto do cônjuge, vergonha de mostrar a voz. Então, assim, é claro que isso abrange muitas coisas, mas o papel do homem é ainda ser o provedor e o sacerdote. Tem essa responsabilidade sobre a sua vida. E o versículo de número 2, ele esclarece muito bem isso que eu acabei de dizer. Comerás do trabalho das tuas mãos. Das tuas mãos. Então a mão do trabalhador, do pai de família, ele tem que prover. Hoje a gente vê aí homens que colocam a mulher para trabalhar e ele não quer trabalhar, ele quer ficar em casa. Então valores invertidos dentro da pós-modernidade. Então nós não estamos aqui, nem se sinta, pelo amor de Deus, ofendido com o que nós estamos falando, não queremos colocar regras na sua casa, né? Na sua família, mas vale dizer isso, respondendo à pergunta do pastor Daniel, nós temos que entender, queridos irmãos, que biblicamente o trabalho, a provisão pela mão do chefe de família, ele traz felicidade. Olha o que diz o texto: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Pastor Ideal, e algo assim muito interessante que a pós-modernidade, pastor Ideal, ela vem para, né, irmãos, a cada vez mais complicar, né, pastor? Ela traz complicações, principalmente no quesito palavra de Deus, né? Porque você vai ver que muitas situações que acontecem na pós-modernidade hoje, né, pastor? Situações que acontecem no nosso cotidiano, né? Elas acabam indo de encontro muitas vezes, quer dizer, muitas vezes não, quase todas as vezes, né? Ao que está escrito na palavra de Deus, né, pastor Léo? Tentando muitas vezes, né, mudar assim, o posicionamento da igreja referente ao posicionamento do marido,
é o que a gente vai ver nessa noite, né, pastor? Por isso que fique aí, né, conosco, né, irmãos? Fique conosco. Pastor, eu quero fazer uma outra pergunta, já que o senhor respondeu essa do marido, eu quero fazer uma pergunta muito interessante. Se o marido, nós encontramos, estamos com base no Salmo 128, se o marido tem essa responsabilidade, e a mulher, pastor? A mulher dentro da casa hoje, como é que a mulher, qual é a responsabilidade da mulher dentro do lar hoje? Bom, nós estamos falando de família cristã, né, meus irmãos? Família cristã. Então, no contexto da família cristã, estamos falando da responsabilidade de cada um, individual. Falamos do esposo e agora o pastor Daniel nos referiu a pergunta sobre a responsabilidade da esposa. Para isso, pastor, o senhor tem a bondade, o verso de número 3, leia a parte A, por gentileza, Salmo 128, verso 3, a parte A. A tua mulher será como a videira frutífera. Olha aí. Aos lados da tua casa. Olha aí. Olha. Repita de novo essa parte do versículo. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Pronto, olha aí. Pastor Vanilson colocou aqui que o homem é o provedor, isso é mesmo. Ele confirmou aquilo que nós falamos. Bom, a pergunta do pastor Daniel Andrade foi: qual a responsabilidade da esposa? E ele leu a parte A do versículo de número 3, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Agora vamos lá. A videira, ela fornece um tipo de fruto, né? Se ela fornece a uva, pastor Daniel, a uva na Bíblia representa o quê? O vinho, e o vinho representa a alegria. Ok? Então a mulher, qual que é o papel da esposa dentro do contexto da família cristã? Mesmo na era da pós-modernidade, ela deve ser uma fonte de alegria, tanto para o seu esposo quanto para a sua família no âmbito geral. Então, você percebeu que a mulher, o ventre da mulher, ela gera. E uma mulher, quando ela gera, ela gera em alegria. É uma alegria não só para ela, mas para o casal e para toda a família. Muita gente se alegra. O senhor acabou de se tornar pai. O Lucas está com poucos meses, né? Um ano. Fez um ano agora. Um ano. Eu usando aqui, o senhor me permite usar o senhor e a Jaqueline como exemplo. A alegria na sua casa, acredito eu, se eu estiver errado me corrija, antes do Lucas era uma. Agora com a chegada do Lucas, aumentou. Por quê? Porque o ventre da mulher, ela é geradora de alegria. Por isso que o texto, o salmista é bem claro, enfático em dizer que a mulher é como a videira frutífera. Maravilha. A geradora de alegria. Glórias a Deus. Alegria para sua casa, para sua família, tá entendendo? E para si mesmo. Então, no contexto da família cristã, a mulher, ela é a fonte de alegria. Pastor, sem ferir o texto, pastor, nós poderíamos dizer que o lado da casa seria como se fosse a edificação? Porque a mulher sábia, ela faz o papel da edificação, pastor Galo. Tanto é que o pastor Vanilson Silva acabou de colocar aqui um comentário falando que ela é a edificadora. Então veio a calhar com Então ela é a da casa, né, pastor Léo? Esses lados podemos trazer como uma edificação do lar, porque a mulher sábia, ela, né, nos diz a mulher sábia em Provérbios, né, ela edifica a casa. Edifica a casa. Então vocês perceberam que nós estamos aqui dentro da Bíblia, nossos amigos que estão com a gente aqui estão percebendo isso. A mulher, ela é edificadora. Além da mulher ser a fonte de alegria, ela também é a edificadora. Você já reparou que uma mulher, as mulheres que estão nos assistindo, como a irmã Erli Viana, nossa diaconisa aqui da igreja, que mandou a paz do Senhor, e tantas outras que estão, e tantas outras que assistirão posteriormente, bom,
É muito fácil falar isso aqui e sem ferir as nossas queridas irmãs. Uma mulher, se ela quiser, ela alegra o ambiente da casa facilmente. Ela não é, pastor Daniel? É verdade. Assim como a mulher cheia uma mulher rixosa, uma mulher rancorosa, uma mulher cheia de mágoa, insubmissa, ela também destrói uma casa. É verdade. Pastor, e como é assim, a gente encontra, irmãos, é uma tristeza, né, pastor, quando a gente vê assim, muitas vezes o casal assim bonito, né, pastor, mas a insubmissão também, né, no aspecto da mulher, torna o ambiente feio na casa, né, pastor, porque isso é antibíblico também, nós vamos acentuar isso, né, pastor, né, pra gente não perder essa direção, né. Precisamos pontuar sim, mas também deixar bem claro que nós não estamos aqui diminuindo o papel das mulheres e tampouco dos homens. Nós estamos aqui entendendo dentro da família cristã, na era pós-moderna, individualmente, qual o papel de cada uma dessas pessoas. Então nós falamos aqui que a responsabilidade do esposo é ser o provedor, nós falamos muito bem aqui, pontuamos isso, além de ser o sacerdote, né, dentro da sua própria casa, usando os textos de versículo 1 e 2 do Salmo 128, e também falando da mulher, o espaço dela, a posição, a responsabilidade dela dentro de casa como uma fonte de alegria, né? E sendo também a edificadora. Isso, as irmãs que estão nos assistindo, peguem isso como um conselho bíblico para que você tenha uma família cristã pautada na palavra de Deus e que as bênçãos do Senhor seja uma realidade na sua vida, né, pastor Daniel? Nós não estamos ferindo de maneira nenhuma. Aliás, de grande importância a mulher dentro do... Perceba que o texto nos diz sobre edificação. Olha só, edificar não somente a vida do marido, mas o lar, entre os filhos e o marido, né, pastor Leal? Verdade. Pastor, outra pergunta agora, né? Claro que vai ficar os filhos, né? E onde fica o papel dos filhos na família cristã? Qual é ali, onde fica ali o papel dos filhos? Né? Qual seria a responsabilidade? Responsabilidade, né? Então vamos lá. Bom, se o esposo tem responsabilidade, se a esposa tem responsabilidade, então os filhos também têm uma responsabilidade. Pastor, o senhor tem a bondade de ler a parte B do versículo de número 3, por gentileza? Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Por favor, tenha a bondade de ler de novo. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Bom, olha que bênção. Pastor Wesley Teófilo está conosco aqui. Deus abençoe, querido. O senhor é muito bem-vindo. Saudade do senhor, viu? Deus abençoe. Uma bênção. Bom, então o pastor Daniel perguntou qual é a responsabilidade dos filhos na família cristã, mesmo na era da pós-modernidade. Bom, olha o que diz o texto, meus irmãos. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então, o texto ele traz para nós um ensinamento sobre a responsabilidade dos filhos também auxiliar a provisão dentro da casa. O que seria isso, pastor? Eu vou usar como exemplo a minha vida de novo. Eu fui ensinado, meus irmãos, pelo meu pai, pastor José Messias, desde criança, quando eu arrumei o meu primeiro emprego, até antes de arrumar o primeiro emprego na Guarda Mirim, na cidade de Botucatu, eu já auxiliava a minha família vendendo sonhos que a minha mãe fazia nas cestinha de mão. Então eu andava na cidade vendendo sonho. Não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, porque foi a fonte de renda, a provisão da minha casa por muito tempo. E passou o tempo, eu arrumei meu primeiro emprego na Guarda Mirim de Botucatu, naquela época era com 12 anos, e eu fiquei todo feliz. E uma das coisas, pastor Daniel, que meu pai ensinou desde cedo, para que eu fosse um homem de bem, que eu tivesse a predisposição de ajudar dentro de casa, mesmo que eu chegando para os meus pais oferecendo uma ajuda, eles não aceitassem, eu fui ensinado que era para eu recorrer a eles sempre, saber se eles estavam precisando de alguma coisa ou não. Agora vamos lá,
eu fui ensinado assim. Outras pessoas não são. Mas como nós estamos falando de igreja, de família cristã, uma grande preocupação, pastor Daniel, são os filhos hoje sendo ensinados por esta era pós-moderna a não honrar os seus próprios pais, a não honrar. E quando fala de honra, ele já pensa na obediência. Não, eu não estou desrespeitando meus pais, tá bom. Eu não estou sendo mal criado, tá bom. Mas a desonra pode partir do princípio de eu perceber que meu pai está precisando de um auxílio, precisando de uma provisão, e eu não ajudar. Hoje em dia é muito comum, pastor Daniel, é muito comum o filho usar a internet 24 horas dentro de casa e não procurar ajudar o pai a pagar uma mensalidade. Não estou aqui ferindo nenhum tipo de ensinamento que você tenha dado para o seu filho. Pelo contrário, nós estamos usando a palavra de Deus e mostrando a responsabilidade dos filhos para que uma casa, para que uma família cristã seja abençoada. Então, hoje, os filhos sabem muito o preço das coisas, mas não sabem o valor das coisas, pastor Daniel. Então, isso gera muito transtornos nas bênçãos de Deus. Então, se o senhor me permite, os pastores estão dizendo aqui, o pastor Vanilson colocou assim, ó, honrar o pai e mãe, o único mandamento com promessa. Olha aí, isso é bíblico. É verdade. É o único mandamento com promessa, pastor Vanilson, isso mesmo. Então, só que honrar o pai e mãe, repetindo, não é simplesmente não responder, não faltar com respeito diretamente. É você auxiliar na provisão. Tem pais e mães que fazem o quê? Pai e mãe que às vezes passa aperto durante o mês e os filhos nem sequer. É verdade. Chegam no pai e falam: pai, o senhor está precisando de alguma coisa? Eu lembro, pastor Léo, na minha infância, o meu pai sempre muito duro, né, com a gente. Depois que a gente é pai, a gente entende muitas coisas. Entende. Mas eu me recordo do meu pai, que precisava trabalhar juntamente com a minha mãe, e nós nos virávamos assim. Eu com 10 anos já fazia comida. 10 anos de idade. Pastor. Aprendeu cedo. Cedo. E nós tínhamos uma tarefa diária de cada um de fazer. Eu e meu irmão Rafael, nós tínhamos a tarefa. Ele tinha dele, eu tinha a minha. E quando a minha mãe chegava, meu pai não admitia minha mãe fazer nenhum tipo de tarefa em casa, porque ele já imaginava que ela cumpriu a tarefa dela, de trazer o sustento para casa. E nós, como filho, a nossa tarefa era que os afazeres da casa deviam estar completos. Isso gerou uma bênção para a minha vida, pastor Léo. Por quê? Gerou uma bênção para a minha vida. Eu precisei, no ano de 2008, morar sozinho. Então, morei numa república em Santos, e o pessoal ficava impressionado como é que eu, ao mesmo tempo, colocava a máquina para funcionar, fazia o arroz, fazia a comida, mas isso são frutos de coisas que foram deixadas pelos pais atrás, né? E hoje, assim, com muita dificuldade encontramos, né, pastor? Algo assim hoje em dia, né? Até mesmo na família cristã, né, pastor? Na verdade, isso aí é o que a pós-modernidade, essa era pós-moderna, que trouxe um dito caos. Essa geração, ela enfrentou, está enfrentando e vai enfrentar um caos muito grande. E uma das coisas é o caos moral. Então, assim, na grande maioria, os jovens hoje estão imorais. Eu falo isso, meus irmãos, com muita dor no coração. Eu falo isso com muita dor no coração. Nós, como pastores, queríamos estar dizendo aqui que tudo isso aqui seria, né, uma mentira, mas não, é uma realidade. Então, agora, qual é a nossa responsabilidade como filhos de crente? Como servos de Deus, participando de um contexto cristão, pertencendo a uma família cristã? Qual é a minha responsabilidade como filho? Essa é a responsabilidade, entendeu? Eu lembro, o pastor Eliazinho que está aqui conosco, ele acabou de entrar, ele lembra disso, é meu irmão de sangue. Nós pegávamos o nosso salário, pastor Daniel, e levava às vezes, eu tinha o hábito de fazer isso, de levar o salário inteiro na mão do meu pai. Ele não pegava, eu levava inteiro, e chegava lá,
falava, tá aqui, pai, é o meu salário do mês. Ele não pegava, mas ele agradecia. A única coisa que meu pai sempre ensinou, ele falava assim, não esquece o dízimo. Que maravilha, né? Desde cedo, não esquece. Porque é uma semente, você vai colher. Então, desde cedo. Então nós estamos aqui talvez ajudando uma geração que nasceu já nesse período pós-moderno e está dentro de uma geração toda destruída pela pós-modernidade. Mas o que as famílias lá fora estão vivendo não pode ser a realidade de uma família cristã. Nós temos que estar pautado na palavra de Deus. E quando aqui o texto diz que os filhos são como plantas de oliveira à roda da mesa, então a mesa é lugar de quê? De provisão. Por que os filhos se assentavam à mesa? Muito bem colocado. No momento da provisão. Então a responsabilidade não é só do pai colocar a provisão na mesa, o alimento na mesa. Os filhos também têm essa responsabilidade. E a mesa também traz um papel muito importante de comunhão, né, pastor? Comunhão e união. Comunhão e união. Não num futuro muito, ou melhor, num passado muito distante, pastor Daniel, mas alguns lugares ainda têm o hábito de reunir a família para o almoço e o jantar. Pastor, eu ia dizer isso agora, pastor de Deus, né? Como isso, hoje em dia, né, o celular, a modernidade mesmo, né, pastor? Ela tirou isso da família, né? Tirou. Hoje cada um é pro seu canto, né? A família quase se fala no momento da alimentação, no momento... Isso na tradição mesmo judaica, né? A mesa na tradição judaica é algo assim que não falta, né, pastor? Não falta, né? E o detalhe, meus irmãos, muito cuidado, por quê? Porque a gente fica falando às vezes das famílias do mundo secular e a gente fica falando assim, fulano de tal tá assim, 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 mas às vezes, se a gente olhar um pouco dentro da nossa casa, o filho pega o seu prato de comida para o quarto. A filha pega o prato de comida para o seu quarto. O pai vai para a sala. A mãe vai para o quarto do casal. E ali, sabe o que acontece? Às vezes eles se falam pelo WhatsApp. E não tem mais a união. Então, meus irmãos, o que nós estamos falando aqui da família cristã e a pós-modernidade são os cuidados que nós temos que ter para não cair nesse laço do diabo e viver uma desunião, uma família. Existem muitas casas, mas poucos lares. E o que Deus quer fazer é transformar a nossa casa num verdadeiro lar de união. Não custa você desligar o aparelho celular se for necessário e se reunir novamente. Às vezes, pastor, nós estamos pecando por não fazer isso. Mas por que Deus permite esse tipo de programa, esse tipo de abordagem? É muito de Deus essa temática, pastor. Por quê? Para que a gente não deixe a pós-modernidade fazer com que o nosso lar seja corrompido. Entendeu, meus irmãos? Então, a responsabilidade dos filhos. Isso aqui vai muito longe. Por quê, meus irmãos? A oliveira, ela também tem algumas lições dentro da palavra de Deus para a representação da nossa vida. Bom, vamos lá. A oliveira. Eu me lembro, pastor Daniel Andrade, que na época do dilúvio, quando aquela catástrofe de nível global destruiu toda a raça humana, todos os viventes, enfim, a terra foi destruída pelas águas do dilúvio. Quando as águas começaram a baixar, Noé soltou a pomba, lembra? Lembro. Ela foi, na primeira vez voltou sem nada. Na segunda vez, a Bíblia diz que ela volta com o ramo. Que ramo era esse? O ramo de oliveira. Lembra disso? Lembra? Por quê? Nem uma catástrofe de nível global conseguiu destruir uma oliveira. Por isso que o salmista Davi, lá no Salmo 58, verso 52, verso 8, ele diz assim: eu sou
como a oliveira verde Verdade. na casa de Deus. Então você jovem que está me ouvindo agora, essa noite, ou agora de manhã, ou agora à tarde, receba essa palavra de Deus. Deus quer fazer de você como uma oliveira verde plantada na casa de Deus. Estão dizendo por aí que você é uma geração falida, que você é uma geração destruída, mas em nome de Jesus, nós estamos trazendo aqui para você uma palavra que você, como o salmista que diz no Salmo 128, verso 3, que você é como planta de oliveira à roda da mesa. Você tem raízes profundas, e se não tem, é uma palavra até profética. Deus vai fazer como que você seja uma oliveira verde, plantada na casa de Deus. Tua casa vai viver a bênção, não só dependente do seu pai, não só dependente da sua mãe, mas o Senhor nosso Deus vai fazer você ter raízes profundas. Amém, querido? Então, fica essa palavra. Por que, pastor Daniel, eu fiz questão de abordar isso? Porque é fácil bater nos jovens hoje. Qualquer pregador hoje, para ele ter um momento de clímax na mensagem, ele vai lá e arrebenta com a juventude. Essa juventude falida, corrompida, mas são poucos que vêm lembrar que os jovens pertencentes a uma família cristã, eles são como uma oliveira. Que maravilha, né? Então, ele tem uma responsabilidade. Então, receba essa palavra de Deus. Pastor, tem alguns comentários aqui, ó. O pastor Vanilson, ele falou que ele é do tempo que dava o salário todo na mão do pai, assim como eu fui. E o meu irmão, o pastor Eliasib Messias, se o senhor me permite, ele colocou assim, ó: a deteriorização da sociedade acontece exatamente por causa da deteriorização da família. Que benção. Pastor, eu senti a presença, eu fiquei emocionado. Ô glória, verdade, amém. Irmãos. Deus seja louvado. Verdade, irmão, senti a presença, senti a graça de Deus aqui, irmãos. É um programa, irmãos, mas a gente não está privado da graça de Deus jamais, né, irmãos? Senti a glória de Deus. Sabe por quê, irmãos? Veja só, eu senti mesmo aqui, pastor, senti Deus é bom. Eu fiquei aqui, irmãos, pensativo, pastor, nessa colocação que o senhor fez. Que colocação maravilhosa, irmãos, que colocação tremenda. Sabe por quê, irmãos? Outra hora, irmãos, eu fui jovem também, o pastor Eliel foi jovem. Né? Não muito tempo eu fui, mas fui. e eu estava aqui lembrando, pastor Eliel, disso que o senhor falou, né? Hoje em dia é muito fácil as pessoas julgarem a juventude, né? Colocar a juventude no lugar. Só que a juventude, irmãos, ela tem uma importância na Bíblia tremenda, pastor. Muito. Né? Você veja quando lá está escrito lá, jovens, sois fortes, né? Verdade. Né? Já venceste o maligno. Nós olhamos, os jovens terão visões, a Bíblia nos diz, né, pastor? Verdade. Muitas passagens, desde o Novo Testamento, o Antigo Testamento, ressaltando a importância da juventude, irmãos. Os jovens, tanto que também você que é pai, a Bíblia nos diz, pai, né? Não provoque a ira dos vossos filhos, né? Você que é pai, né, irmãos? Então, o que eu entendo, pastor, sentir assim a graça do Senhor nessa noite. Você que é jovem, você está aí para fazer diferença mesmo, viu, querido? Deus te chamou no meio dessa situação, né, pastor Léo? No meio desse caos que nós temos vivido, né? Para ser diferença, viu, querido? Deus é contigo, não desista não. Eu sei que é muito difícil, há muitos julgamentos da igreja, até mesmo sobre juventude, né, pastor? Mas o seu papel é fundamental, é na mesa. Sente-se, aprenda, né, com teu pai, que é um líder, que é um obreiro, que é um presbítero, que é um pastor. Sirva, aprenda desde pequeno, que você muito será abençoado em nome de Jesus, né, pastor Léo? Isso mesmo. Eu li um comentário aqui agora do Adalto Júnior, ele colocou assim, ó: glória a Deus, antes de apontar é preciso instruir. Então é o que nós falamos aqui agora há pouco sobre os jovens, né? Antes da gente ficar criticando essa geração, a gente tem que instruir para que eles, não é todo mundo que está corrompido, para que esses jovens de família cristã reconheçam o seu papel dentro da família cristã e as suas responsabilidades. Eu termino aqui, pastor, a sua pergunta com um versículo de número 4, que ele diz assim, ó: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, nós falamos aqui da responsabilidade da mulher, a responsabilidade do esposo e a responsabilidade dos filhos. Com essas três respostas, aí nós concluímos aqui no verso 4, e assim
será abençoado o homem que teme ao Glória Senhor. a Deus. Vamos para um outro tópico, pastor. Então, Vamos lá. A segunda seria assim: qual é a responsabilidade da família cristã com relação à igreja? Com relação Com à igreja. Vamos lá. Vamos lá. Tem a responsabilidade. Então, qual é a responsabilidade da família cristã com relação à igreja, pastor? Qual é a responsabilidade? vamos lá. Bom, e existe. Aqui, primeiro nós falamos da responsabilidade individual de cada pessoa. Agora, nós temos que lembrar que a família cristã, ela tem uma responsabilidade com relação à igreja. Glória. Por quê? Nós, assim, pensamos muito na questão do pastor. A responsabilidade é do pastor, ele que se vire, ele que dá o seu jeito. Mas será que nós não temos responsabilidade? Então vamos ver. Pastor, o senhor pode ler para mim o versículo 5, a parte B? A parte B nos diz assim: e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Repita para mim, por gentileza. E tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias de sua vida. Então, qual é a responsabilidade, respondendo à pergunta do pastor Daniel, da família cristã com relação à igreja? Famílias abençoadas, elas abençoam a igreja. Então, quando um pastor ele tem uma família abençoada que ele pastoreia, ele não tem problemas. E se aparecer algum problema, ele resolve muito rápido, porque o problema é a família trazer para o pastor mais problemas do que benefícios. Entendeu? Não estou dizendo aqui que o pastor ele não tem que dar o seu jeito, ele tem que dar o seu jeito, Deus o capacitou para tal. Porém, famílias abençoadas resultam numa igreja abençoada. Tem um ditado que o povo diz aí fora, virou até frase de Facebook, que pessoas feridas ferem pessoas. Já leu isso aí? E pessoas saradas saram pessoas. Então é uma frase que está no Facebook, mas é uma verdade. Então, se você tem uma família, o homem entende o seu papel na família cristã, a mulher entende o seu papel na família cristã, os filhos entendem e cumprem o seu papel na família cristã, consequentemente, ele vai ser, ou seja, ele vai ser bênção para a igreja. Ele vai levar ajuda ao seu pastor, ao invés de levar problemas. Está entendendo? Então, o versículo que o nosso irmão pastor Daniel leu, e tu verás o bem de Jerusalém. Jerusalém aqui representa a igreja. Então, olha só, eu como pastor, agora eu vou falar como pastor, uma coisa que tira o sono da gente é você tentar resolver o problema de uma família e quando ele sair da sua frente, chegar em casa, mexer nos problemas ali e conturbar muito mais aquilo que você tentou resolver. Então isso aí gera um conflito, gera noites mal dormidas do seu pastor. Então olha a responsabilidade de você como igreja. Então nós precisamos ter essa responsabilidade também como igreja. E isso, pastor, se reflete muito na era pós-moderna. Hoje virou uma banalização. Por que banalização? O pessoal diz assim, não precisa misturar as coisas. Igreja é igreja, família é família, casa é casa, mas não tem essa separação na palavra de Deus. Uma coisa reflete a outra. Se você tem uma família abençoada, consequentemente você vai ter uma igreja abençoada. Agora nós estamos falando de família, terceirizando isso aqui. Agora imagine a família do pastor. Puxa. E a Bíblia diz, aquele que não tem cuidado da sua casa, terá cuidado da casa de Deus. Meu Deus, é verdade. Então assim, nós como pastores temos que ter esse cuidado. Pastor, posso ler um comentário aqui? O pastor Vanilson colocou aqui, ó, pai como sacerdote, filho criados no temor do Senhor. E é uma realidade, pastor? Claro que é uma realidade. Então você viu que todos os comentários estão vindo a calhar com o nosso tema aqui. Pastor, espero ter respondido sua pergunta. Muito bom, pastor, muito bom. Uma pergunta que eu achei maravilhosa em cima desse questionamento que nós temos hoje, né, pastor, sobre a família cristã. E eu quero fazer outra pergunta, pastor, aí para o senhor aí, em cima
da responsabilidade, né, da família cristã como igreja, né? Podemos dizer assim, pastor Eliel, hoje que em relação ao culto, assim, qual que é a responsabilidade da família cristã com relação ao culto assim da igreja, congregação, né? Leia então a parte A do versículo 5, por favor. Vamos lá. O Senhor te abençoará desde Sião. Olha aí. O Senhor te abençoará desde Sião. Então, uma família cristã, qual é a responsabilidade dela com relação ao culto? Eu vou usar como exemplo aqui, para responder dentro desse texto, a família de Eucana. A família de Eucana tinha duas mulheres. Quem eram? Você lembra? Quem eram? Penina e Ana. Olha só, Eucana tinha Penina e Ana como esposa. Ok? Elas não se davam, porque Ana tinha sua madre fechada. Ela não gerava filhos a Eucana. Por outro lado, Penina, sim, ela deu filhos a Eucana. Agora, a Bíblia nos mostra uma briga pela parte de Penina com Ana. Ana, uma serva de Deus, orava a Deus continuamente, falava com Deus da questão de não poder gerar. Então, tinha ali um conflito. Penina ficava ali, se fosse nos dias de hoje, ficava fazendo, tipo assim, acusando a Ana de não poder gerar, um ventre infértil. Não tinha nada mais terrível naquela época, né, irmãos, do que a mulher não poder gerar o filho, né? Exatamente, isso era um desprezo, um motivo de tristeza, de angústia. Se fosse hoje em dia, seria um motivo de depressão em algumas mulheres, querer gerar, não poder e ainda ter uma segunda ali falando o tempo todo, eu posso, sou melhor do que você. Só que um detalhe, por que eu estou usando esse texto, essa passagem bíblica para relatar a pergunta, responder a pergunta? Porque a Bíblia diz que mesmo assim, com problemas nessa família, chegava dia de culto, pastor Daniel, a Bíblia diz que subia Eucana e as suas duas mulheres para o culto. Durante o caminho, Penina ia falando na cabeça de Ana, mas mesmo assim elas iam para o culto. Por quê? Porque independentemente dos problemas dentro de casa, Ana, Penina, Eucana reconhecia o quê? A responsabilidade que tinha com relação ao culto. O culto é para Deus. Que maravilha. Independentemente, pastor Daniel, se Deus abrir a madre ou não, a responsabilidade do culto é minha também. É minha. Então, hoje não tinha desculpa na época, não. Vamos dizer assim, pastor. Não tinha desculpa, né? Como hoje, não. Não, né? Não, como hoje, não. E a gente vai perceber que o único culto que Ana não subiu, né? Foi quando Samuel nasceu, ela falou, agora eu estou amamentando e agora não vou. Exato. Tem algumas coisas dentro de casa que eu preciso priorizar. Aí entendeu a responsabilidade também, né? Porque também não podemos deixar, né, pastor Léo, de citar que muitas vezes, muitas mães também deixam e pais a responsabilidade do lar para cultuar o Senhor. Precisam também, né? O lar precisa estar em ordem também, né, pastor Léo? Mas é exatamente isso. Primeiro, vamos lá, vamos pontuar essas duas coisas, essas duas citações que o pastor Daniel citou. Primeiro, a pessoa que tem um problema como Eucana tinha dentro de casa. É nítido que eles tinham um problema ali familiar. Só que eles não deixavam que o problema familiar atrapalhasse o culto. Então eles tinham responsabilidade. Pastor Daniel, eu faço uma pergunta para o telespectador, para o nosso amigo que está assistindo o programa Entre Amigos. Será que as famílias cristãs atuais, do período que nós vivemos, têm a mesma responsabilidade que a família de Eucana? Meu Deus. Sim ou não? O que você acha? Vamos lá, nós vamos responder com alguns pontos. Ficou pesado agora. Mas é verdade. Hoje, se a esposa briga com o marido, não vai no culto à noite. É ou não é? Acabou, se o esposo briga com a esposa, não vai no culto à noite.
Tá entendendo? Se brigou no trabalho, discutiu, ou o patrão chamou a atenção, fez alguma coisa ali que magoou, lhe chateou, pronto. Hoje eu não estou bem, não vou no culto, não vou na igreja, não estou legal. Tá entendendo? Agora, eu olho para a vida, para a família de Eucana, gente, não dá para a gente arrumar desculpa. Eu estou respondendo a pergunta do pastor Daniel, qual é a responsabilidade de uma família cristã com relação ao culto? Toda ela, eu tenho que ir para o culto. Aí a gente canta aquele louvor, pastor Daniel, se Deus fizer, ele é Deus. E se ele não fizer? Ele é Deus. A gente continua cantando que ele continua sendo Deus. Ah, mas pastor, o senhor não está na minha pele. Tem dia que eu estou amargurada. Tem dia que eu estou para baixo. É nesse dia que você precisa ir. É verdade. E a responsabilidade? Agora imagine se o pastor... Será que o pastor também não tem um dia difícil? Vou falar agora. Não, será que o pastor não tem um dia amargurado também? Ou que a esposa... Irmãos, principalmente, pastor Léo, quando você recebe na porta da igreja, Reinaldo, a gente está recebendo tanto, pastor Léo, na igreja... Aí fica assim, a pessoa plantada na porta da igreja, né? Falou assim, eu vim pedir a minha bênção. Meu Deus. 5 minutos para começar o culto, pastor. E Já aconteceu com o senhor? Já aconteceu comigo. E várias outras situações que acontecem, pastor. Que acontecem. Até mesmo na nossa família, porque nós não estamos, irmãos, não estamos de maneira nenhuma, né, pastor? Fora desse quadro. Não. Pode acontecer conosco, como já aconteceu comigo, pastor Leal, com você que está em casa. Só que, irmãos, o nosso ambiente, né, pastor, de culto, a unidade da família, né, pastor, eu acho que essa palavra que entra, né, encabeça, né, a unidade familiar, né, pastor, na igreja é que terá vitória, né, pastor, de grandes adversidades, é lá dentro do culto, né, ouvindo uma palavra de transformação, aonde Deus fala conosco de uma maneira poderosa, né, pastor. E pastor Daniel, eu já vivi isso. Eu falo, não é testemunho de terceiro, mas também tenho testemunho de terceiro de muitas pessoas, mas eu já vivi isso. E quem nunca, né? Aquele momento da gente dizer assim, não, hoje eu não vou, hoje eu não quero, hoje eu estou para baixo, hoje eu me sinto fraco, hoje eu me sinto esgotado. E aí o Espírito Santo te convida, aquele momento que você diz, não, mas eu acho que eu vou sim. Não é que você acha, é que o Espírito Santo te convidou. Eu sou testemunha e já vivi isso, pastor Daniel, de sair de casa, ir para o culto, cheio de problemas, chegar lá, Deus descarregar o peso que estava nas nossas costas, através de uma boa palavra, a manifestação do poder e o Espírito Santo, e a gente sai renovado. Agora eu pergunto, será que ficando em casa, eu como família cristã, eu estou resolvendo o problema ou estou acarretando problemas? Pastor, sem sair do tema, né, a gente precisa dizer algo interessante. Como sacerdote, líderes, né, sacerdote, nós precisamos não vestir capas, né, pastor? Não podemos fazer isso, né, irmãos, de maneira nenhuma. Veja bem, existe dias, irmãos, que a igreja precisa entender que você é um homem, é um ser normal, né? A sua esposa dentro da igreja, ela vai ter uns momentos que ela, como pastor, como líder, como esposa e pastor, não vai estar bem, né? E nós não podemos colocar uma máscara, né, pastor, uma capa de super-homem, dizer que nós não passamos. A igreja de Pardinho, inclusive, quero mandar um abraço para os irmãos, conhecem, né? Uma vez eu cheguei, Reinaldo, lá, pastor Léo, no culto, e os irmãos falaram, poxa, pastor, o senhor está diferente, hoje eu não estou num dia legal, não. Irmãos, existem dias que são dias de batalha, existem dias que são dias de luta, né? Verdade. E nem por isso nós deixamos de estar na presença do Senhor, né? Nem por isso. Então, você que está nos assistindo, pelo amor de Deus, não se sinta invadido, não se sinta chateado, e se você se chatear por alguma coisa que nós estivermos falando aqui, nos perdoe, mas o nosso intuito maior aqui é poder te aconselhar, te ajudar, de repente, juntos a gente chega aí num consenso que as coisas de Deus não é de responsabilidade unicamente do pastor, é de nós todos. E aqui nós estamos 2 pastores dirigentes de igreja, então nós temos a nossa responsabilidade como sacerdote, como ministros, né? Tanto dentro de casa, nós já falamos isso, mas também na igreja. Então eu não posso deixar os meus problemas pessoais ou familiares, né?
interferir no bom andamento do culto, na casa de Deus propriamente dito. Então a gente precisa repensar algumas coisas, e se você tiver um problema, vá para a igreja, tá? Lembra um pouco da família de Eucana. Você vai perceber que Ana alcançou a misericórdia porque ela continuou orando. Ela poderia muito bem falar para Eucana: não vou hoje, estou triste, estou chorando, mas ela ia. Por quê? Porque Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Eu ministrei esses dias sobre isso, pastor. E olha, Deus se lembrou de Ana. E Deus se lembrou. Como Deus vai se lembrar? Temos alguns irmãos aqui, ó. Vamos lá. Pastor, meu irmão colocou uma mensagem, mas também o Aníbal mandou a paz, está conosco. O Eliasibe colocou assim, ó, Gênesis 12:3. Mesmo depois da entrada do pecado no mundo, Deus ainda contou com a família para dar sequência no seu plano redentor. Então, muito bem colocado. Está aí, realmente Deus conta com a família, né, para o plano redentivo. Compartilhe aí, irmãos, esse vídeo, viu? Essa live, né, pastor? Esse programa, compartilhe aí, faça chegar sobre família, né, pastor? Muito importante, né? Família é sempre muito importante. Pastor, outros questionamentos para nós já irmos assim dando, né, um segmento para o final do programa. Vamos lá. A responsabilidade da família agora em relação à nação. Porque nós falamos primeiro na casa, né, pastor? Depois nós falamos na igreja, né? Agora na nação, pastor, né? Como a família cristã pode ser veículo de bênção para a nação hoje? Como é que ela pode ser um veículo de bênção para a nação? Pastor Daniel, existe hoje em dia um pensamento entre alguns cristãos que não é embasado na palavra de Deus. Que tipo de pensamento é esse? É o pensamento de que o cristão, o servo de Deus, não tem responsabilidade nenhuma com a nação. Cada um, eu tenho que cuidar da minha vida. A política, o problema é da política, o problema do país é do presidente, o problema do estado é do governador, o problema da cidade é do prefeito, entendeu? Então, é o deputado que tem que cuidar disso. Então, agora, será que nós não temos nenhuma responsabilidade com relação à nação? Sendo que o próprio Deus pediu para orar pela paz de Jerusalém. Quer dizer, então não podemos colocar esse fardo somente na política e deixar que eles resolvam sem a igreja cumprir o seu papel. Primeiro, eu como cidadão cumprir o meu papel, e também como cristão, como servo de Deus, também cumprir o meu papel como homem de Deus, orando, ajudando, cumprindo e obedecendo. Olha aqui, nós fizemos agora há pouco, para os irmãos que estão assistindo agora, para os irmãos que vão assistir depois, antes desse programa, eu fiz aqui o nosso culto online. Então, por que nós estamos fazendo o culto online? Fazendo porque a lei determinou que os templos estivessem fechados para não criar aglomeração. E nós, obedecendo a lei, que foi o que Cristo também nos ensinou, ele diz: não cuideis que eu vim abrogar a lei, ele veio cumprir. Então nós também estamos aqui para cumprir a lei do Senhor, e a lei dos homens também, desde que essas leis não firam o nosso credo. Os irmãos sabem muito bem disso. Agora, qual é a responsabilidade? Então a família cristã, ela tem que entender que ela é um veículo de bênção para a nação. Lembra lá, segundo livro das Crônicas 7,14? É um texto que é muito usado por todo mundo, por todos os crentes. Se o meu povo, olha o que diz o texto lá: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, sararei a sua terra. Então, é uma bênção para a nação. Então, a partir de que princípio? Da oração da igreja.
da oração da família cristã. Se o meu povo, né? Se o meu povo, Deus não estava falando de um povo terceirizado. Ou, não, se o meu povo, olha lá, Deus colocando a responsabilidade da igreja, do povo de Deus, com relação à nação. Não é só para eu ir para a rede social e reclamar da nação, reclamar dos governantes. Nós temos que nos posicionar cobrando, porque nós temos essa força, diga-se de passagem. Agora, como povo de Deus, qual é a minha responsabilidade? Clamar a Deus. Eu quero que São Manuel seja uma bênção. Mas o que eu estou fazendo? Só reclamando? Muitas lideranças nesse momento se escondem, viu, pastor? Se escondem, viu? Líderes. Principalmente aqueles que têm uma posição elevada na sociedade de renome, pastor, conhecido, homens e mulheres de Deus. Nesse momento, pastor, muita gente se esconde de verdades, né? Eu não vou dar minha opinião porque também eu não quero causar. Não, irmão, você não vai causar nada. O caos já está aí, né? Eu estou no muro. Fica em cima do muro, pastor. Conheço uma grande porção de líderes, mas não estou dizendo para causar polêmicas e crises, né, irmão? Porque assim, o caos já está aí, pastor, né? E posicionamentos bíblicos nesse momento é o dever e o papel da liderança cristã, como Moisés fez, como grandes líderes, como Daniel fez, né? Se sujeitaram, pois, mas na palavra de Deus foram porta-vozes do Senhor Jesus Cristo, né? Exatamente. De Deus, né, irmão? Aliás, né? E diga-se de passagem, nós estamos aqui abordando uma temática da família cristã e a pós-modernidade. Falamos um pouco também desse período pós-moderno, o que gera, o que trouxe esse período pós-moderno. Falamos aqui apontando as pernas que a pós-modernidade nos apresenta, né, pastor Daniel? Muito bom. Que é a pluralização, a privatização e a secularização. Isso tem acontecido. Então são pernas que norteiam a pós-modernidade. Agora, a pós-modernidade tem causado e gerado um caos no meio da sociedade e também em algumas famílias. E essas famílias, muitas delas cristãs. Então nós temos que estar atento e não permitir que isso entre dentro da nossa casa. Uma colocação do pastor Wesley Teófilo, esse grande amigo nosso, que colocou aqui, ele falou assim, tudo isso sem falar na fúria do inimigo contra as famílias. Pois quando o inimigo destrói uma família, ele não destrói somente uma família, mas também a igreja e a sociedade, pois ambas são compostas por famílias. Olha aí. Por isso, há um grande ataque do inimigo contra as famílias. E ele termina dizendo que Deus guarde as famílias. Então, tá aí, pastor Wesley, muito bem colocado. Muito obrigado pelo comentário. Deus abençoe a sua vida pelo comentário, tá? E realmente, então, o diabo tem assim demonstrado um ataque muito grande, ferrenho contra a família de Cristo, tentando destruir, tentando arrebentar com tudo, mas nós estamos aqui, como você também está aí, orando a Deus, buscando discernimento a Deus e ainda falando um pouquinho da responsabilidade da nação, ou da família cristã em relação à nação. Então, primeiro, ainda pautado no texto que nós lemos do Salmo 128, vai ter longevidade dos seus membros. Longevidade dos versículo seus membros. 6 fala isso, né? Pode ler. E verás, olha, versículo 6, pessoal. Pode ler. E verás os filhos de teus filhos. E verás os filhos de teus filhos. Ou seja, uma família que cresce, ela tem longevidade, também alcança longevidade na nação. Na nação ela vai gerar novos contribuintes de impostos, vai gerar trabalhadores, mão de obra, tá entendendo? Então a família também gera tudo isso para a sociedade. E tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, né? Longevidade dos seus membros em todos os âmbitos. Família numerosa significa igreja numerosa. E uma igreja numerosa significa nação numerosa. Olha que maravilha. Você está entendendo? Glória então, a Deus. Nós temos que ter essa responsabilidade. Então, seria assim, uma relação assim, pastor Daniel. Casa mais igreja mais nação. Vou repetir. Então, essa seria o veículo de bênção de uma família cristã.
o que a gente pode levar de benefício para a nação, é isso aí. É uma relação crescente. Cresce tanto a casa, como cresce a igreja, como cresce a nação. Sim. E pastor, não é só para nós aqui entrarmos aqui, eu quero entrar no final aqui na minha posição. Outro dia estava num debate, irmãos, na rede social, pastor, sobre a política, sobre o nosso presidente atual, né? Uhum. E as pessoas falando sobre tal, criticando a posição do presidente agora. E falou assim, ó, chegou mais um aí que é Bolsonaro, chegou mais um aí que tal, chegou... Não, eu falei assim, não chegou nada, não. Chegou um servo de Deus, no meio do povo de Deus, isso, irmãos. Chegou um servo de Deus, eu quero falar uma palavra para você. Ore pela nação, pela nossa liderança, isso é bíblico, pastor, e nós temos fugido dessa responsabilidade. Sem partido, irmãos. Nós estamos dizendo partido. Para nossa nação, nós temos que defender o quê? Quem está lá merece o nosso respeito e a nossa oração, né, pastor? Não existe autoridade que não foi constituída por Deus, né, pastor? Toda autoridade é constituída por Deus. Né? Inclusive, pastor Daniel, é muito bem relatado isso, porque nós aqui não somos partidaristas, não temos nenhum político de estimação, muito pelo contrário, nós respeitamos. Agora, o texto que a Bíblia diz que o amor de muito ia se esfriar nos últimos dias, tem acontecido sorrateiramente, de uma forma tão sutil que o cristão não está percebendo. Como, pastor? Hoje, eu não gosto desse político, então eu odeio ele. É uma coisa assim, né? Eu nem enxergo ele como ser humano mais, eu enxergo ele como um monstro, como um bicho. Sim. Ele precisa morrer. Ele precisa... É assim, o amor se esfriou. Está entendendo, meus irmãos? Meus irmãos, independentemente de quem está lá, quando o Lula estava no poder, eu orei pelo Lula. Sim. Quando a Dilma estava no poder, eu orei pela Dilma. Quando o Fernando Henrique estava no poder, eu orei por eles. Michel Temer, eu orei por eles. Nós temos que orar. Agora, existe uma briga de quem é e quem não é. O Bolsonaro, pelo amor de Deus, eu não quero fazer desse programa aqui um programa político, mas nós estamos falando da responsabilidade nação, né? Como nação. Então, escute isso, tá bom, meus irmãos? O nosso papel é orar por eles, independentemente de quem seja ele. Ou partido. Tá? Independentemente de partido. Eu tenho, assim, as minhas escolhas, mas eu não sou partidarista, eu não tenho político de estimação. Eu acho que todos eles deixam a desejar naquilo que a gente, como cidadão, merece. Acho sim, mas como igreja, como cristão, como servo de Deus, eu preciso me posicionar aqui e dizer que falta muito como igreja. Nós temos que nos posicionar com amor, com oração, cobrando, mas uma cobrança com amor. Principalmente na alma de quem está do lado de lá. Amém? Pastor Daniel, conclusão. Vamos na conclusão, mas deixa só, o programa é bom, né? Bom, parece. O pastor Vanilson colocou algo interessante aqui, ó. Independentemente de sermos cristãos, fazemos parte da sociedade e temos responsabilidade. Muito bom, pastor Vanilson. Pastor Vanilson, muito obrigado por senhor participar desde o começo com a gente aí. Obrigado, pastor. E também nos alimentando com essas informações e colocações interessantes. É verdade. Então a gente, bem colocado aqui, para a gente encerrar essa parte aqui da temática e respondendo a pergunta do pastor Daniel, temos responsabilidade com a nação? Sim. Eu não gosto desse presidente, então ore por ele. Porque se ele for abençoado por Deus, consequentemente, estou falando, pode não ser do jeito que você imagina, mas consequentemente a nação será abençoada. Amém? Então, vamos lá. Para a gente concluir, pastor, dentro do Salmo 128, o Salmo 128, só para você que acompanha com a gente, é como se você observar o Salmo 128, é como se você estivesse olhando para um álbum de fotografias. Com isso nós queremos deixar uma palavra até profética para a sua vida. Então você olhar para o Salmo 128 é como se olhar para um álbum de fotografia. Como, pastor Eliel Messias? Vou dizer. Qual que seria a primeira foto? Versos 1 e 2. Leia para mim, pastor. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do teu trabalho das tuas mãos e feliz será e te irá bem. Então aí
Você percebe? Por que é como olhar para um álbum de foto? No verso 1 e 2, está representando a pessoa simplesmente do homem e da mulher. É verdade. Sabe aquele álbum que você olha lá, quando começa uma família? Quando você começa a família, sempre tem uma foto que só está o casal, não tem filho nenhum. Então os versos 1 e 2 que o pastor leu, então o Salmo 128 representa um álbum de fotografia. Então a primeira foto é o esposo e a esposa. A segunda foto é o verso 3 e o 4, pastor. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Você já percebeu aí? Que já aumentou? Na segunda foto, já está o esposo, a esposa e os filhos. E os filhos. Então o Salmo 128 é um cenário familiar. Então aí você vê a segunda foto. A terceira foto é o verso 5, pastor Daniel. Ai, que tremendo, irmãos. Leia para nós o verso 5. Que maravilha, irmão. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Representa o quê? A igreja. Então aqui já é a família que começou só com o casal, já tem filhos e já está na igreja. já tá, é a família cristã. Olha que maravilha, representada aqui. Que maravilha. Então, pega esse álbum de foto, lá no verso 5 que o pastor leu, é a família já dentro da igreja. Todo mundo tem uma foto dentro da igreja. É verdade. Todo mundo tem. E tá lá, você faz aquela pose, tirou a foto. Então, essa é a terceira foto. E a quarta foto, o pastor vai ler aqui, é o verso 6. A quarta foto, pastor. E verás os filhos do... Ah, lá, olha, é verdade. Pastor. Lê aí. E verás os filhos de teus filhos, oh glória, e a paz sobre Israel. Olha lá, filhos de teus filhos, ou seja, na primeira foto estava só o casal. Na segunda estava o casal e os filhos. Na terceira estava eles, a família na igreja. E na quarta foto está o casal, os filhos, e o filho do teu filho, os netos e os bisnetos, ou seja, filho dos teus filhos já é bisneto, já são os netos e bisnetos. Netos e bisnetos. Então, olha aí o cenário, uma geração, uma geração, longevidade. Então, com isso eu queria deixar essa palavra profética na sua vida, que Deus vai dar crescimento para a sua casa, Deus vai dar crescimento para a sua família, Deus vai prosperar, e até os filhos de teus filhos verá a paz de Jerusalém, como foi profetizado para a Terra Santa, vai também ser profetizado para a tua casa, para a tua família. Tá bom, meus queridos? Receba aí, irmãos, essa palavra. É um programa. Que maravilha, pastor. Bênção, né? Puxa, que programa maravilhoso, irmão. Compartilhe aí, irmãos. Que programa maravilhoso. Glória a Deus. Pastor Daniel, tenha bondade. Vamos falar um pouquinho dos patrocinadores de novo? Se o senhor tiver a bondade de falar. Vamos lá. Está conosco a RLP, que é a assessoria contábil, né, irmãos, do nosso querido amigo Paulo Cruz. Está patrocinando esse programa, pastor Liel. Um abraço, Paulo. Né? Eles estão aí com agora uma declaração no convênio, agora online, trabalhando online, né, pastor Liel? Muito bom, prestação de serviço de qualidade. Paulo Cruz, você que precisa de algo, de contabilidade, onde eu corro? Assessoria contábil da RLP, né, pastor Liel? Isso mesmo. 3815-3590, né? Você vai entrar em contato lá. Está conosco a Jaque Salgados, que é lá da cidade de Pardinho. Deliciosos salgados, pastor. O que há de melhor de salgados está lá, tá? Você que é de Pardinho, está assistindo nosso programa, entre em contato com a Jaque no 99615-4614. Algumas quartas com as reuniões da liderança, fazemos lá salgados da Jaque, uma bênção, aprovadíssimo, né? Está conosco também o Gustavo, né, da Serralheria Bernardo, né? Que benção, né, irmãos? Ele está lá com portões, portas, cobertura, grade, reforma, pastor, em geral, no telefone 991202547. Gustavo, um abraço. Deus te abençoe, guerreiro, em nome de Jesus. Coração. Fascina Lanches, da nossa amiga Tainã. Que logo o pastor já vai entrar com outro patrocínio, que é o Espaço Cosmético, está abrindo segunda empresa, está com a segunda empresa. Glória né? a Deus. Louvado seja Deus. Fascina Lanches, que está no telefone 99700-7876, tá? Lanches, pizzas, é lá na Fascina Lanches, tá bom, irmãos?
E está conosco também Camisaria Kadosh, do nosso amigo Douglas Alencar, com camisa slim, sobre encomenda, né, irmãos? Gravata, terno, blazer, maravilhas. Cuesta Pardinho, da nossa amiga Dani, esfirraria e pizzaria. E aí é só amém, irmão. Só alegria. Glória a Deus. Deixa eu só dizer aqui. Ó, você que sempre está conosco, para a semana que vem agora, próxima quinta-feira, nós teremos aqui conosco o pastor Eduardo Lopes, meu Deus, da cidade de Botucatu, um grande homem de Deus e um amigo nosso pessoal também. Ele já confirmou que estará conosco aqui quinta-feira que vem, querendo Deus, para nos auxiliar aqui, respondendo algumas questões biblicamente falando, tá bom, meus irmãos? Então, você que o conhece ou você que não o conhece ainda, já fica aqui lançado o nosso convite para a semana que vem, em nome de Jesus. Imperdível. Também o presbítero Reinaldo Ferreira sempre está aqui, vale também fazer menção de agradecer a RF Produções, que está dando um joinha para nós ali por essa brilhante cobertura de sempre. Pastor Léo, deixa eu fazer uma ressalva. Posso? Claro. RF Produções, irmãos, o Reinaldo está agora trabalhando. Você que está vivendo, pastor, líderes, né? Que nesse momento agora, irmãos, estão vivendo esse momento onde as igrejas estão fechadas. Você entra em contato com a RF Produções, irmão, você vai ter um serviço de qualidade. Verdade. Os cultos online, pastor. Cultos online. O telefone está na tela. Gravações, cultos online, web rádio. Você que tem uma vontade de ter uma web rádio por um preço, irmãos, especial mesmo. Acessível. Meu Deus, irmãos. Entre em contato, você que é pastor líder. Pastor, eu quero fazer na minha casa um evento. Contratos, tá, irmãos? RF Produções, o Reinaldo vai te atender da melhor forma, serviço de qualidade, tá bom, irmãos? Não perca. Glória a Deus. Queridos, obrigado por sua audiência, por sua companhia, aos pastores que estão conosco aqui, abraço pastor Vanilson, pastor Wesley, obrigado, querido, pelo carinho, e todos os irmãos de perto, de longe, daqui e dali, que Deus o abençoe. Pastor Daniel, pastor Léo, entre amigos. Deus abençoe, Deus até abençoe. Semana que vem. Até quinta. Te espero. RF Produções. Filmagens nas mais diversas modalidades, desde a concepção em DVD até a cobertura de grandes eventos. Oficina G3, Fernandinho, Marcelo Aguiar, Paulo César Baruque, PG, Gabriela Rocha, dentre outros. Grandes concentrações com transmissão ao vivo em HD. Gravações em alta definição de som e imagem. A qualidade do nosso trabalho e os mais de 10 anos de experiência nos coloca entre os melhores do ramo em todo o Brasil. Instalações equipadas com todos os dispositivos e acessórios necessários para garantir a melhor filmagem. Compromisso com a qualidade, desde o atendimento até a conclusão do seu produto. Cobertura completa em todos os tipos de eventos sociais e empresariais. Certamente você ficará impressionado com a qualidade final dos serviços. Registre seus melhores momentos com a RF Produções.